Ômega Web Rádio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Boa noite, doutor Everardo. Hoje nós estamos com um esquema um pouco diferente. O nosso convidado está aqui presencialmente. Nós teremos também uma outra convidada que vai estar à distância. Então, a gente está nesse formato hoje um pouco diferenciado. Nós vamos falar sobre a questão do Setembro Amarelo. É um tema bastante difícil de ser enfrentado. Existe muito preconceito com relação à prevenção do suicídio, das pessoas entenderem a questão da depressão, das pessoas entenderem a motivação do que leva um ser humano a praticar um ato tão violento quanto a própria vida. Então, é uma dedicação desse mês que, na minha opinião, ela é muito válida, porque se discute algo que a sociedade tem muito tabu de falar, não é? Então, as doenças da alma, elas ainda são muito renegadas, inclusive pelas nossas políticas públicas. Então, hoje, nós vamos ter dois especialistas falando sobre a questão, a importância de tratar quem efetivamente tem uma depressão, tem um problema psicológico, psiquiátrico, e como isso deve ser enfrentado pelas pessoas que estão próximas e pela própria família. Não é mesmo, Emerson? Com certeza, Raquel. Boa noite, Raquel. Boa noite, doutor Everardo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nossos internautas. É um tema extremamente delicado, é algo que as pessoas fogem de conversar, fogem de discutir. É um caso de saúde mesmo, é um caso muito delicado, inclusive para as pessoas que estão com depressão e que chegam nesse estágio de chegar ao ponto de tirar a própria vida, muitas vezes não entendem o que está acontecendo, não se veem doentes, e muitas vezes precisam de uma ajuda e não conseguem pedir essa ajuda, e se pedem, muitas vezes, quem está em volta acaba não vindo, não entendendo o que está acontecendo, enfim. E o que me chamou a atenção, depois eu até quero saber se o doutor Everardo e a nossa convidada depois sabem ou não, eu acabei vendo, acho que até compartilhei contigo umas 2 semanas atrás, o porquê de ser Setembro Amarelo, a origem, e pelo que eu vi foi um jovem nos Estados Unidos que comprou um Mustang, restaurou o Mustang, pintou ele de amarelo, um jovem que não tinha nenhum motivo para tirar sua própria vida, enfim, e acabou cometendo suicídio, deixou uma carta para os pais, falou que os pais não tinham culpa nenhuma, enfim, mas que ele aqui estava numa situação que perdeu meio que sentido da vida, né? E os pais, em função do carro, acabaram criando uma associação e acho que foi até setembro que foi quando ele acabou cometendo o suicídio, era aniversário dele, enfim, não lembro desse detalhe. E aí criaram essa associação em função, tentando ajudar as pessoas. Não sei se procede, aí depois até peço que os convidados confirmem ou não, ou de repente se a origem é outra, enfim. E gostaria que você chamasse a nossa convidada, Raquel, apresentasse depois do doutor Everardo. Vamos lá, vamos chamar a nossa convidada, e agora a gente vai, primeiro vou pedir para o doutor Everardo para ele se apresentar e falar um pouquinho da sua experiência como médico psiquiatra. Bom, meu nome é Everardo Furtado de Oliveira, sou psiquiatra desde 82, e exerço essa profissão com muito prazer, e sempre que a gente pode tentar resgatar a vida, o sentido da vida das pessoas, a gente está aqui para isso mesmo. Então tá bom. Agora vamos falar com a nossa convidada, Maria Regina. Vamos pedir também para que você, Maria Regina, se apresente
e diga a sua experiência aí como psicóloga para o nosso público. Oi, bom, eu sou psicóloga clínica, psicóloga forense, gosto muito, sou apaixonada pelo que faço, principalmente pela área clínica, faço com muito amor, sou terapeuta EMDR, terapeuta cognitiva, e cuido de pessoas, né, que trazem essas questões que muitas vezes inclui aí a ideação suicida. E como o colega falou, foi por conta do suicídio do rapaz mesmo, Mike M, o nome dele, foi em setembro de 94, nos Estados Unidos. E aí os pais, por conta do carro do Mustang, fizeram fitinhas de lembrancinhas amarelas para dar para os amigos, e aquele mês ficou conhecido como Setembro Amarelo. Tá certo. Bom, eu vou fazer a minha primeira pergunta para o doutor Everardo primeiro responder, e depois a doutora Maria Regina responde. Doutor Everardo, nos últimos tempos, houve um aumento muito grande da depressão, que chegou a levar muitas pessoas a praticar o suicídio? Com essa pandemia, nós não temos a estatística oficial, mas realmente houve um aumento muito grande, não só do suicídio, mas do alcoolismo, do uso de substâncias, das patologias psiquiátricas de modo geral, houveram aumento, mas nós não temos essa estatística ainda. E as mutilações, né, que a gente vê também isso uma questão muito recorrente diante dos adolescentes. Isso também tem aumentado? Eu acho que tem se mantido da mesma forma. Tem alguns traços de personalidade, algumas doenças que colaboram para essas automutilações, mas pelo que eu tenho visto, pelo menos na minha experiência, nesses 2 anos, de 2020 e 2021, eu não vi nenhum grande aumento, pelo menos na minha área clínica, na minha experiência. E é mais praticado por adolescente? É mais por adolescente. Então, doutora Maria Regina, você pode falar para a gente a sua experiência com relação se houve um aumento da depressão, se essa depressão realmente levou mais pessoas a praticarem o suicídio ou terem outro tipo de dependência, e com relação às mutilações? Como o doutor Everardo acabou de falar, eu não tenho assim um dado estatístico. O que eu posso dizer assim que em termos de procura por terapia aumentou muito, muitas pessoas desenvolvendo transtorno de ansiedade, pânico, por conta da pandemia, pessoas que tinham traços de ser uma pessoa mais ansiosa, mais agitada, desenvolvendo transtorno mesmo, ficando deprimidas, muitas pessoas perdendo seus empregos, desesperadas, comércios falindo. Isso gera realmente um problema, e as pessoas acabam que desenvolvendo dos traços passam ao desenvolvimento da doença em si. Então, aumentou bastante a procura. Eu não sei dizer em termos de suicídio se tem alguma estatística, mas assim, a procura por tratamento psicológico aumentou muito, sim. E a questão das mutilações? Das mutilações eu também não percebo diferença, Eu vejo que é mais comum entre jovens, muito comum em quem tem o transtorno de personalidade borderline, mas nem todos se mutilam, Mas não percebi assim um aumento, pelo menos no meu consultório, de pessoas, ou algum estudo que eu tenha lido que traga que houve um aumento na questão das automutilações. Raquel, eu gostaria de saber dos nossos convidados, o suicídio é o ponto final, é quando a pessoa chega lá, tirou a sua vida, não tem mais o que fazer, acabou e pronto. Mas até chegar nesse momento, a pessoa já passou por algumas situações, já deve ter dado alguns sinais, deve ter falado com amigos, parentes, ou talvez nem tenha falado. Tem até o caso do cantor do Linkin Park, que acabou se matando um dia antes, tirou uma foto e ninguém nem imaginou que no dia seguinte ele acabaria se matando, enfim.
tem algum sinal, alguma característica, alguma mudança de comportamento que um amigo, que um familiar, que alguém que está mais próximo consegue começar a identificar e de repente acende um sinal amarelo, olha, fica de olho que tem alguma coisa errada que pode chegar a pessoa cometeu suicídio ou não? Pode falar. Existe sim. Geralmente há uma alteração do comportamento da pessoa, com isolamento familiar, isolamento social, a perda do interesse por coisas que antes ele adorava fazer, aumento ou diminuição do apetite, bem como do sono. Então a pessoa às vezes se isola dentro de casa. A fisionomia da pessoa é mais entristecida. Que mais? O que a gente pode mostrar também é, por exemplo, você falou da pandemia, né? Quer dizer, a falta de emprego, as dificuldades financeiras. Muitas dessas pessoas têm filhos em faculdade ou em escola, e isso é um problema muito sério. Então ele se sente incapaz e não vê futuro. Então ele tem essa ideia de que ele está ali servindo para nada. Então, muitas vezes, ele tenta o suicídio ou comete o suicídio verdadeiramente. Maria Regina, você pode relatar complementar? Que o doutor falou, né, que a pessoa acaba se sentindo um peso, né, fica na culpa, e a pessoa, quando ela se suicida, ela não quer morrer, né? Esse é um relato que eu escuto muito no meu consultório, até quando os pacientes vão falar, não é que eu quero morrer, eu quero parar de sofrer, e eu não vejo outra forma de parar de sofrer que se não tirando a própria vida. Então, assim, é um pedido de socorro, porque a dor emocional, ela é uma dor muito intensa, muito forte. Infelizmente, hoje ainda não se olha como se deveria, né? Quando uma pessoa apresenta uma doença física, as pessoas tendem a se compadecer mais, né? Parece que é algo mais palpável. A doença mental e os problemas relacionados a isso, eles não são palpáveis, mas são sentidos e profundamente. E aí a pessoa não aguenta mais ficar daquela forma e ela quer acabar com essa dor. Ela não quer se matar, simplesmente. Ela quer terminar com a dor. E a saída que ela acaba encontrando, infelizmente, é essa que é o suicídio. E muitas pessoas têm relatado, sim, que têm pensado, eu não quero morrer, mas eu tenho pensado em como eu vou me livrar disso que eu estou sentindo. Os exames geralmente dão normais, você pedir exame de sangue, de urina, enfim. Mas existem alterações químicas importantes que o PET scan denuncia. Aqui é um exame caríssimo, geralmente é usado apenas em pesquisa, mas a gente tem como provar hoje que existem alterações químicas importantíssimas no cérebro. Agora, um outro indício de que pode indicar uma possível intenção de se matar é quando a pessoa começa a juntar documentos, mostrar para a família, para a esposa, para os filhos, olha, isso aqui é o documento de casa, aqui é o lerite do papai, minha conta de banco, enfim, ou quando faz um testamento muito precoce, ou doações. São alguns indícios que falam a respeito de uma intenção de se matar. E fora o preconceito, que antigamente, juridicamente, a pessoa que tentava o suicídio e não conseguia o resultado final, ela era processada como homicídio. Então, sim, existe todo um preconceito em cima disso. Hoje, sim, já melhorou muito. Sim. Além de tudo, também não recebia nenhum seguro de vida, né? Também, exato. Então, era uma outra questão que também penalizava ainda mais uma pessoa que estava enfrentando um problema tão grave, né? Verdade. Parece que juridicamente a gente tinha a visão do suicida como um culpado que devia ser ainda mais culpado pelo ato contra a própria vida que ele praticou, né? Bom, nessa mesma linha, eu gostaria que vocês explicassem o quanto é importante o apoio num momento como esse, né? Porque
mesmo esse preconceito ainda é muito evidente, e eu ouço muitas vezes, porque eu lido também com pessoas com depressão na área previdenciária, e o relato é que a família não acredita, as pessoas não acham que é preguiça, acham que a pessoa está fazendo corpo mole, que ela aparentemente não tem nada, então que ela não quer fazer, trabalhar, enfim, ter uma vida normal. Então, é importante, né? O quanto é importante o apoio da família, para os adolescentes, dos professores, que às vezes estão mais próximos, dos amigos, porque às vezes as pessoas dão sinais, mas os familiares acham que é frescura, né? Isso é verdade. Muitas famílias, enfim, ignoram esses indícios. E o tratamento precoce ou uma palavra amiga é sempre muito importante. E no caso da mulher, existe ainda um preconceito ainda muito maior. Tanto que existe uma brincadeira na psiquiatria, que a mulher deprimida é aquela que falta terapia. Terapia cheia de louça para lavar, quer dizer, chega a esse absurdo. Sim. O comentário. E a psiquiatria ou a psicologia, isso aí é coisa para maluco, sim, coisa que não é verdade também. Isso, graças a Deus, já está mudando. Mas existe ainda um preconceito muito grande em relação a tudo isso. Então, eles ignoram. Doutora Maria Regina? Realmente, né, a família, a rede de apoio, ela é muito importante. Saber ouvir aquela pessoa, levar a sério o que ela está falando, quebrar esse preconceito de que é frescura, que depressão é frescura, que doença mental é frescura, que é falta do que fazer. É interessante que, mesmo com tanta informação que a gente tenha hoje em dia, né, e ainda exista isso. Eu escutei já de mais de um paciente que falava assim, nossa, falava que eu não tinha tempo para ficar deprimida, falava que eu não tinha tempo para ter ansiedade. Olha, eu aqui tomando remédio e fazendo terapia. Então, as pessoas ainda têm, né, muito esse preconceito. É importante quebrar isso e olhar para aquele que está sofrendo essa dor de ordem mental e ser afetuoso, dar o apoio necessário, legitimar o sofrimento dele, e junto buscar ajuda, orientar, buscar o psiquiatra, o psicólogo, ou um outro profissional da saúde que vai orientá-lo da maneira correta. Se um amigo fica sabendo de um desabafo de um outro colega que está querendo se suicidar, é para levar a sério, né? Procura a família, tenta conversar com a família, tenta fazer essa orientação, porque às vezes a pessoa fala, mas quem quer se suicidar não fica só tentando, vai lá e faz uma vez, e não é bem assim, né? Que às vezes a pessoa pode tentar e de tanto tentar acaba conseguindo. Então é importante ter esse olhar, esse acolhimento de quem está próximo, de quem está mais próximo, e às vezes nem tem um familiar que possa acolher. Então, às vezes, vai precisar da ajuda de um vizinho, de um amigo mesmo ali. Ou a própria rede de saúde que tem no município. Às vezes a pessoa não tem nenhum amigo, nem um vizinho, tem que buscar ajuda numa rede de saúde. O acolhimento familiar ou de amigos, e além da indicação de um tratamento psiquiátrico e psicológico o mais rápido possível. Porque qualquer tratamento psiquiátrico demora, mesmo com medicação, demora 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. Então, quanto mais rápido ele procurar, em muitos casos, eles já tentaram o suicídio antes. Então, esses casos é indicado até internação. Só que também existe um outro preconceito em relação à internação, que eles consideram, por ideologia, tortura. Então, se você é internado por problema coronário, do coração ou renal, e fica amarrado na UTI, isso não é tortura, mas o tratamento psiquiátrico é considerado tortura por questões ideológicas. Então, muita gente não procura, que acha que psiquiatra, psicólogo é coisa para maluco, eu não sou maluco, e não procuram ajuda médica. Quanto mais rápido, melhor. Desculpa. Não pode completar. Não, que ele falou, né, de procurar o quanto antes a ajuda da internação.
Eu penso que deveria ter um olhar maior da saúde para isso, porque muitas pessoas, eu também trabalho no Centro de Referência da Assistência Social, num CRAS, né? E eu vejo, assim, muitas pessoas adoecidas que não têm para quem recorrer. Se você não tem uma rede de apoio, e no momento que a pessoa está ali, né, numa crise depressiva, ela pode tentar o suicídio, sim. Uma pessoa que não tem ninguém por ela, ninguém cuidando dela, não é melhor que ela fique num lugar apropriado, que ela passe um período internada para melhorar? Ela não vai conseguir tomar o remédio direito se não tiver alguém ali com ela. Então, a internação não é para ser olhado dessa forma, como tabu ainda ou como um absurdo. É para o cuidado mesmo da pessoa. Pode ser que chegue um momento que seja necessário internar mesmo. Vocês estão falando, faz uma semana, tinha uma pessoa que é meu amigo no Facebook, ele se gravou tentando suicídio. Nossa. E aí ele disse o seguinte: eu sou tão covarde que eu não consigo fazer nem isso, porque dói muito. Ele estava tentando se enforcar. E aí eu denunciei, eu coloquei aquilo no Facebook para que eles tomassem alguma providência, porque é uma pessoa que não tem familiares, ele relatou isso, e não tem ajuda. Então, é alguém que, exatamente nessa situação, não tem quem possa auxiliar, possa encaminhar. É um homem, né, já de uns 40 anos, numa situação visivelmente de angústia, tentando realmente tirar a sua própria vida. E o suicídio é a quarta maior causa de morte no mundo entre jovens, que na faixa etária dos 15 aos 35 anos. E a terceira maior causa de morte no mundo adulto, que é acima de 75 anos. E, doutor, por que isso? Aí existem várias, por exemplo, no caso do jovem, às vezes uma rejeição, bullying, os jovens também, por questões técnicas e de jogos, enfim, eles querem tudo para ontem. Eles são imediatistas. Eu sempre dou o exemplo dos 3 porquinhos. Eles querem o castelo, a casa de tijolo, do tijolota, mas eles querem perder tempo do palhoça. E tudo que é bom tem um preço. Eles não querem pagar esse preço, eles querem tudo para ontem. Como eles não conseguem, eles se frustram, se acham incapazes e muitas vezes tentam se matar. Entendi. Eu li, não sei se é verdade, que o suicídio já é a segunda causa entre jovens no Brasil de mortes. Eu sei que é a quarta no mundo. Mas na faixa etária dos 15 aos 35 anos de idade. Eu vi a ministra falando sobre isso e dizendo que, além do suicídio ser hoje no Brasil a segunda causa de morte, ela ainda falou das mutilações, que porque os jovens estão em casa, eles estão mudando a forma de se mutilar, né? Estão mutilando as partes íntimas, mutilando o esôfago. Então, assim, é uma coisa que é impensável, né, sob o ponto de vista do que eu vivi na minha adolescência. Eu não sei se a geração de hoje mudou muito em razão das redes sociais. As redes sociais são fatores para desencadear isso tudo, porque um desafia o outro. Então, se você não entra nesse desafio, ou você dá para trás, você é tido como um fracassado. Então, eles vão tentar fazer o que o grupo está pedindo. Então, doutora Maria Regina, a senhora acha que a sua experiência da assistência social também vê muito isso? Sim, assistência social eu vejo muito as pessoas carentes sem essa rede de apoio. Os jovens, assim, muito frustrados, né? Esse tempo todo agora a pandemia corroborou, porque ficaram sem interação, ficaram muito isolados, e as pessoas, né, mais carentes, normalmente com famílias disfuncionais, em ambientes que geram sofrimento, né, ambientes não acolhedores. A gente falou já uma vez sobre o alcoolismo ter aumentado na pandemia, né, muita violência doméstica por conta do alcoolismo,
violência doméstica não só com mulheres, mas também com crianças, né? Temos casos lá de pai que foi até preso em flagrante por ter agredido o filho. Então, isso sim corrobora para um aumento da questão dos problemas de saúde mental, para os problemas aí de automutilação, para o suicídio. É uma realidade muito triste de se ver, de se conviver, né? É uma realidade bem complicada, assim. E as redes sociais acabam também, de certa forma, corroborando, porque é um mundo que não é real, né? Na rede social ninguém quer sair feio, ninguém quer sair triste, assim, frustrado, né? E às vezes o sorriso está escondendo uma dor imensa, né? Você está com um sorriso na cara, a menininha está lá bonitinha, maquiada, o jovenzinho está lá, todo felizão na balada, e por dentro está todo machucado, né? Por dentro está cheio de dor, não está se sentindo amado, não está se sentindo pertencente. E aí ele não vê outra saída a não ser tirar. E quando ele se mutila também, ele quer tirar a dor, porque aí você desvia da dor emocional para a dor física. É uma forma até de aliviar o sofrimento psicológico. É muito... para quem não é da área médica, é uma coisa assim, impensável que você se machuca para aliviar a dor da alma, né? A gente que não está acostumado com isso, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei analisando, refletindo sobre isso. Então, deve ser uma angústia muito grande para a pessoa chegar a uma prática de mutilação, né, por uma dor da alma. Eu acho que é realmente uma doença muito séria. O home office colabora muito para isso tudo, porque o lar, teoricamente, seria o lugar onde você relaxa, onde você descansa. E você trabalhando no lugar onde você deveria estar descansando, com filhos que não vão para a escola, às vezes alguns animais de estimação. Então, isso acaba gerando muita confusão, muita briga, muito atrito desnecessariamente. Tanto que o número de separação aumentou muito também nessa pandemia. Sim, sem dúvida. Gostaria de voltar um pouquinho só na fala de vocês, que me chamou a atenção uma coisa que o doutor Everardo falou e a doutora Regina falou. Terapia. Vocês acham que a terapia feita de forma preventiva, ela consegue evitar o caso de suicídio ou não? Ou a terapia só depois que surgem os primeiros sinais que a pessoa pode vir a cometer o suicídio vai ser efetiva? Ou quem faz terapia dificilmente vai cometer suicídio? Eu acho que é a junção dos dois, tanto da psiquiatria, com medicações para regular essa parte neuroquímica, e a psicoterapia junto. Para a gente mostrar para essas pessoas que a vida da gente não é um movimento retilíneo uniforme, tem altos e baixos. É como o tempo, eu sempre dou esse exemplo. Às vezes tem raio, tem trovoada, tem tsunami, tem terremoto, mas você consegue construir algo mais bonito depois em cima. Então não tem nada de ruim que dure a vida inteira, isso que a terapia acaba ajudando as pessoas. Sim, mas a pergunta que eu faço é de forma preventiva ou não? A pessoa pode fazer terapia antes e, sei lá, por qualquer motivo, ter um gatilho e vir resolver cometer suicídio, ou como uma forma de tratamento. Apareceu o problema, a pessoa está com essa ideia suicida, enfim, pessoal, a família viu, amigo viu, até a própria pessoa falou, não, peraí, tem algo errado, eu vou procurar ajuda. Aí a terapia viria depois. O que seria mais efetivo nesse caso? De forma preventiva, que evitaria de chegar num quadro desse, da pessoa pensar em cometer o suicídio, ou mesmo fazendo terapia, pode ser que a pessoa desenvolva esse quadro, enfim. Preventivamente, se for possível, seria até interessante, desde os primeiros acontecimentos que estejam trazendo alguma repercussão negativa para a pessoa, seria interessante. Mas, geralmente, isso é uma coisa insidiosa, ela vai surgindo aos pouquinhos e, de repente, estoura. E aí você tem que agir rapidamente
e dificilmente você age preventivamente. Uhum. Doutora? Preventivo seria ótimo, né? Porque eu tenho um querido colega, né, que fala, né, que o ser humano acha que é a única máquina que não precisa de manutenção, né? Pensando no nosso cérebro como uma máquina, um motorzinho aí da gente, se a gente pudesse estar sempre se cuidando, sempre fazendo uma manutenção, eu acredito que poderia evitar, né? Que poderia ajudar, sim. Sempre trabalhar na prevenção seria menor, né? Seria melhor, eu acho que evita. Isso não quer dizer que, mesmo que a pessoa esteja em tratamento, que ela faça uma terapia com busca de autoconhecimento, para desenvolver habilidades, potencialidades, não quer dizer que ela não vai passar num determinado momento da vida por uma questão, a vida é dinâmica, né? Por uma questão que seja mais profunda e que traga sofrimento e que leve a ela a ter uma ideação suicida. Não é garantia, mas pelo menos ela já vai estar ali com um profissional que vai indicar para um psiquiatra, porque o tratamento, eu não acredito em tratamento que não seja multidisciplinar. Eu acho que a gente tem que se ajudar, né? Todos os profissionais são importantes. Então, eu acho que se a pessoa estiver nesse momento em terapia, o profissional está ali capacitado para entender aquilo que ela está sentindo, a tendência é que ela se cuide antes e que se evite, né, que ela chegue realmente ao suicídio. Em alguns casos também não dá para fazer a prevenção. Eu tive um caso de uma pessoa que eu tratei, foi da esposa, que ele perdeu o emprego em São Paulo, tinham filhos na faculdade, ele se jogou no metrô, na frente do metrô. Quer dizer, foi uma coisa, ele recebeu a demissão, imediatamente ele cometeu suicídio. Sim. Então não teve como prevenir. Porque foi uma questão pontual, né? Desculpa. Foi uma questão pontual que levou a então, esse isso acontece ato. com muita gente, às vezes uma morte, enfim. Entendi. Casos de empresários que se suicidam, né, quando a empresa vai à falência, em países onde eles levam muito, muito a sério essa questão do estudo, né? Antigamente, não sei se ainda acontece, que eu não li mais, mas no Japão, se não entrava para a faculdade, o jovem era uma desonra. Então, a cultura também influencia a pessoa naquele momento ali de desespero, uma pessoa que leva uma vida boa, tranquila, né, abastada, e de repente perde tudo. Como vai se posicionar diante dos filhos, da esposa, pode levar a um ato extremo, sim. No Japão tem esse aspecto cultural. No Japão tem esse aspecto cultural, sim. A pessoa que decepciona, ele acaba se matando, tanto que a pessoa que comete algum tipo de delito, para não ser preso, ele se mata para não desonrar a família. Eles têm até um ritual, né? Eles têm até um ritual para poder fazer isso, e entre os adolescentes também que não entram na faculdade, também, é um índice muito alto de suicídio, né? É bastante complicado isso. Eu queria fazer uma pergunta. Essas questões psiquiátricas, psicológicas, elas podem também ser genéticas ou hereditárias? Olha, existe vários fatores, é multifatorial. Existe a genética, sem dúvida nenhuma, existe o fator ecológico, ambiental, enfim, uma série é multifatorial. É difícil dizer que só a genética, é lógico que quem tem uma genética tem uma vulnerabilidade maior, mas é multifatorial, porque muitas pessoas que passam pelo mesmo trauma, digamos assim, alguns não cometem suicídio. Então é difícil a gente explicar isso. Nós não temos uma explicação. Por que determinadas pessoas que passam pelo mesmo problema não cometem suicídio, outras sim? Então existe uma série de coisas, quer dizer, a vivência da pessoa, a história familiar, a vulnerabilidade genética, mas nós não temos ainda como comprovar tudo isso, mas é multidisciplinar, multifatorial. Algumas doenças psiquiátricas são mais ligadas à genética. Então, sim. Mas no caso, por exemplo, do suicídio, dos 100% do suicídio, 50% está ligado à depressão unipolar ou bipolar. Mas pode ser esquizofrenia, transtorno de ansiedade generalizada,
do pânico, tem várias outras patologias psiquiátricas que levam a pessoa também ao suicídio, não só a depressão. Entendi. Eu tive um caso, inclusive, de um cliente meu, que ele teve um trauma, ele desenvolveu esquizofrenia e ele tentou o suicídio, acho que umas 4 vezes. Por exemplo, pessoas com doença grave, incurável, também tem uma possibilidade maior de tentar o suicídio. Sim, porque ela não vê perspectiva. É. Doutora Regina, isso também a senhora sente no seu consultório? Sim, sim. Doenças, o doutor falou, doenças, né, como um câncer incurável, uma doença que a pessoa descobre que ela é portadora da HIV, desenvolve a doença. Isso leva a pessoa ao desespero, leva a pessoa a deprimir, né? Desenvolver a ansiedade, a depressão e ter a ideação suicida. A gente vê sim. Agora, o alcoolismo e o uso de drogas também é outro fator que leva também a pessoa a pensar em suicídio. A droga principalmente. A droga principalmente, mas o alcoolismo também. Também? Chegando num grau maior, aqueles que já são muito dependentes, né? Deixa eu entender uma coisa que eu já ouvi falar algumas vezes, eu não sei até que ponto é verdade ou não é verdade, enfim. E se não for, me corrijam, por favor. Todo mundo fala que a depressão, e aí, por consequência, pode ocasionar o suicídio ou não, por uma questão de problema de uma falha numa química no cérebro. Isso procede, não procede? É falta de alguma vitamina, falta de alguma enzima? Tem como evitar, não tem como evitar? O que tem de verdade e o que não tem de verdade em cima disso? O que acontece é o seguinte, o sistema nervoso central é o sistema elétrico, o corpo humano é uma máquina, e como toda máquina precisa de eletricidade para funcionar, e o sistema nervoso é o que faz a máquina funcionar. Existe uma substância chamada adrenalina, que todo mundo conhece. Essa adrenalina deveria ser descarregada na circulação apenas quando você estivesse sendo colocado em risco de vida. Só que hoje em dia, com a perspectiva de não ter emprego, não sei qual vai ser meu futuro, se eu vou conseguir me aposentar, e você já vai liberando adrenalina independente de estar sendo colocado em risco a sua própria vida. Isso vai acelerando todo o impulso nervoso. Isso vai desequilibrando a serotonina, a dopamina, a norepinefrina, enfim, uma série de substâncias químicas vão se alterando e levando a um quadro psiquiátrico. Então, nos dias de hoje, pessoal que já tem uma vida agitada, estresse, essa situação toda, procurar fazer uma atividade, então, que tenha mais adrenalina é pior ainda, então. Sim, não, atividade física até é indicada. Porque não, mas, por exemplo, atividade física, ok. Mas, eu vou começar a pular de paraquedas, bungee jump... Eu acho que piora porque você libera mais adrenalina. Então, você acelera todo o impulso nervoso. Você já está acelerado, você vai acelerar mais ainda. Fazendo... É que nem assistir filme de terror, de suspense, eu contraindico. Entendi. Eu prefiro comédia, indico romance, coisas boas. Para dar uma acalmada na pessoa. Sim, mas isso também depende muito de pessoa para pessoa. Ou o senhor acha que qualquer pessoa... É uma pergunta que eu sempre fiquei em dúvida. Qualquer pessoa com o mesmo perfil de ser uma pessoa mais pragmática, de já ter enfrentado muita coisa na vida e nunca ter caído numa depressão, mesmo assim ela pode vir a ter depressão? Pode, qualquer um. Ninguém está livre de ter uma depressão ou um quadro de ansiedade. Sim, que esse quadro de ansiedade não precisa obrigatoriamente chegar a uma depressão. Não. Geralmente, a ansiedade, com o tempo, ela leva a um quadro depressivo secundário. Sim. Então, tem que tratar isso já desde o início. Então, pessoas muito perfeccionistas, que sofrem por antecipação,
que querem agradar todo mundo, e hoje em dia todo mundo é muito cobrado, seja no trabalho e tal, e muitas vezes você não consegue corresponder porque os donos das empresas não entendem que o mundo está passando por um momento, mas cobram dos seus funcionários o mesmo desempenho, o mesmo resultado, e isso vai gerando uma frustração, e com certeza leva a pessoa num quadro de ansiedade e futuramente de depressão. Doutora Maria Regina, a sua experiência também no consultório vislumbra essa situação? Sim, sim, a cobrança, né, no setor, no trabalho, no setor privado, a preocupação é que vai um efeito dominó, né? O dono da empresa também está desesperado por conta do momento que está passando. Aí vai cobrar o funcionário para produzir mais, para vender mais. E isso deixa a pessoa sobrecarregada, ela está somatizando. E não é só isso, tem as questões de ordem da família que ela já vive. Tem as questões de vou ter meu emprego amanhã. Aí o dono da empresa também está passando pelas questões dele. Então, vira ali meio que um efeito dominó e desencadeia num estado, pode, né, desencadear um estado ansioso, um estado depressivo. Isso pode acontecer, sim. E eu acho que durante a pandemia e a volta, né, do home office para o presencial, as pessoas, principalmente de cargo de gerência, de confiança, elas têm tido uma dificuldade de lidar com os seus próprios problemas e ainda ter que lidar com os problemas dos empregados, né? Então, isso acaba sobrecarregando muito quem tem esses cargos de maior confiança, né? Porque a gente tem visto relato, inclusive, dessas pessoas, e principalmente na área médica. Muitos médicos acabaram se afastando também diante de tudo dessa pandemia que aconteceu, e alguns, inclusive, ficaram em depressão. O senhor tem relato disso? Dentre das profissões que mais cometem o suicídio, o médico está incluído dentro disso. O psicólogo também. E qual mais outras que o senhor... Tem várias. Os médicos, deixa eu ter até talvez adotado aqui. Na área da educação também, né? Professores. Então, os médicos, veterinários, farmacêuticos, químicos, agricultores, são pessoas que têm uma tendência a cometer o suicídio maior. Entendi. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, diante da experiência que vocês têm, acompanhar as pessoas que aparecem. Vocês falaram em duas, não sei se posso falar doença, enfim, quadro de ansiedade e síndrome do pânico. Quais são os primeiros sinais, sintomas que as pessoas têm e que, de repente, quem está assistindo a gente ou que vai assistir o programa tem que ficar de olho e falar, pode ser que eu esteja entrando num quadro de ansiedade, de síndrome do pânico, vou começar a ficar atento nisso aqui. Tem algum sinal que seja característico, que quase todos os pacientes apresentam e que, de repente, quem está assistindo começa apareceu esse sinal aqui, eu vou ficar de olho, apareceu esse outro sinal aqui, eu vou ficar de olho, vou procurar uma ajuda, enfim. Tem algum sinal meio que seja comum a todos? A alteração do sono, às vezes alguma inquietação, alguma intolerância maior, a alteração do apetite. Aí seria uma constância. Seria, não uma... hoje eu estou assim, mas semana que vem eu já estou legal. Seria algo que meio que diário. Que se mantém. Certo. E já o pânico não, tem sintomas físicos. Então, o coração dispara por causa da descarga de adrenalina. Então, dá a impressão, às vezes, que a pessoa vai desfalecer, vai morrer. Então, tem sintomas físicos, às vezes dolorosos. Mas isso de uma hora para outra. Mas é um quadro ansioso. De uma hora para outra. Por exemplo, está conversando aqui agora, daqui a pouco... De repente, dá aquele sintoma, a pessoa parece que vai morrer, tanto que muita gente liga, quando acontece o sintoma de pânico, ao local onde aconteceu.
e ela não quer voltar mais naquele local com medo de voltar a ter os mesmos sintomas. Então, se foi na estrada, se foi no elevador, se foi no trabalho, Ela eles associa. tentam evitar. Doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Por exemplo, qualquer pessoa pode, no momento, em razão de uma situação muito estressante, ter uma crise de ansiedade, né? Como é que a gente define uma crise de ansiedade isolada e se isso pode ser preocupante ou não? Olha, é difícil a gente afirmar algo nesse sentido, mas se ele tem todo um suporte familiar, um ambiente tranquilo em casa, isso colabora muito para que isso seja passageiro. Sim. Se existe vários fatores, por exemplo, no caso de cobranças, às vezes assédio moral dentro do trabalho, uma série de coisas, isso é uma coisa que perdura e a possibilidade de causar algo mais grave é maior. Sim. Eu queria agora fazer uma pergunta com relação à prevenção para vocês. O que vocês entendem que as políticas públicas poderiam melhorar para prevenir o suicídio, né, claro, e essas questões psicológicas mais graves? Promover a atividade física, punir ou tentar, dentro da escola, não deixar que o bullying aconteça, porque geralmente quem promove o bullying são as pessoas mais fortes, e mostrar com palestras dentro da escola e da classe que quem faz o bullying são pessoas complexadas, inferiores, que vê qualidade no outro e para diminuir o outro vai humilhando o outro. Então, quem é o inferior é quem promove o bullying. Então, isso já inibe o bullying, porque cada vez que ele fizer aquilo, todo mundo já sabe que ele é inferior aos outros. Então, acho que tem uma série de fatores que poderiam ser feitos para evitar que aconteça alguma coisa no futuro. Doutora Maria Regina. E atividade física também, promover sempre jogos em grupo, porque existe a parceria. Sim. E a senhora, doutora Maria Regina? Eu acho que tem que ter mais informação, né? Eu acho que informação, acho que as crianças, os adolescentes, né, na escola, poderiam ser informados, né? Ter campanhas, que nem agora no mês de setembro são desenvolvidos vários projetos, várias atividades nesse sentido. Então, quanto mais informadas as pessoas forem, mais consciência da situação elas vão ter. Acho que precisaria melhorar o atendimento, porque assim, as pessoas de baixa renda têm muita dificuldade em ter acesso a um psiquiatra, a um psicólogo. Então, as políticas públicas precisariam olhar mais para isso. Tem cidades que têm psicólogos nos postinhos de saúde, mas, em compensação, o clínico geral que faz a receita do medicamento psiquiátrico, ou para passar com um psicólogo, leva 3 meses para conseguir a consulta. Imagine, você está sofrendo de depressão, de ansiedade, ou seja, de outro transtorno, hoje você vai esperar 3 meses. Até lá, a pessoa já pode ter se suicidado. O tratamento nos postos de saúde, nem que seja pelo menos uma terapia focal para aquele momento ali, precisaria aumentar. Os próprios profissionais da saúde acolherem as pessoas, entenderem o que elas estão sentindo, fazerem o encaminhamento correto. Eu acho que trabalhar na maneira preventiva poderia ajudar muito. Incentivar as pessoas a fazerem exercícios físicos, alimentação mais saudável, considerar que as pessoas precisam estar reguladas no organismo também, né? A pessoa precisa de um endócrino, não consegue, porque a baixa de vitamina D também dá sintomas depressivos. Aí o doutor pode falar melhor que eu. Então, acho que falta acesso, né? Tinha que ter mais acesso da população a tratamentos mesmo, né? E mais informação e menos preconceito. O que, infelizmente, o serviço público faz é o que eles chamam de mutirão. Eles levam para o psiquiatra, como eles pagam muito mal, mesmo que eles façam concurso, a maioria não vai, a maioria pede exoneração porque eles cobram demais e pagam muito pouco. Então, uma vez você prescrevendo, eles passam para o clínico, faz um mutirão, vamos supor, no sábado, daí eles dão só a receita e distribuem receita para todo mundo. Então, eles não fazem acompanhamento
dessas pessoas. Então, infelizmente, o serviço público é muito mal gerenciado. E os funcionários públicos são muito mal pagos também. Eu até queria pode até colocar... falar melhor que eu, Raquel. Mas Oi? a medicação, questão da medicação de dar receita. Cada pessoa vai responder de um jeito à medicação. Você vai fazer um tratamento psiquiátrico, ele vai prescrever uma medicação e às vezes a pessoa não se adapta àquela medicação e precisa ser trocada. Aí você vai no posto de saúde, só tem um tipo de medicação que normalmente é o sertralina. Aí vai dar o sertralina e o Rivotril para a pessoa. Só que tem outros medicamentos mais modernos, mais novos, para a pessoa experimentar e ver se ela se adapta. E imagina que uma pessoa que depende de serviço público não tem nem um psiquiatra, né? Que, como o doutor falou, são mal remunerados. Quando eles atendem, eles têm que atender de 10 em 10 minutos, uma agenda gigantesca de pessoas que não estão bem e que não tem nem tempo de contar o que elas estão sentindo, e depois elas precisam pelo menos de acompanhamento, que o remédio demora 15, 20 dias para fazer efeito, para ver se é aquele medicamento que ela vai continuar usando, ou se vai precisar trocar o medicamento dela, né? Não existe isso, né? É utopia a gente pensar que a gente vai ter isso na rede pública, infelizmente, e que seria assim... ia prevenir muita coisa, né? Porque é uma somatização aí. A pessoa bem cuidada, numa maneira holística, ela vai ser mais producente, ela vai precisar menos de um atendimento médico, ela vai dar menos gasto. Eu não entendo porque não se trabalha de uma maneira... economia burra, né? Não, e a título de informação, além de faltar especialistas, está faltando medicação para doenças graves, que não podem faltar medicação. Então, isso é um absurdo. Quer dizer, medicações que você sabe que vai cronificar, vai piorar a doença, porque vai matar neurônio, a pessoa vai ter uma deficiência, um Alzheimer precoce, ou uma demência precoce, digamos assim, por morte neuronal. Então, faltam medicações. Então, e a gente não tem escolhas. A gente tem que escolher o que eles dão lá. É o que tem, né, doutor? É o que tem. Não, e quando tem? Quando tem. Imagina, é difícil. A pessoa não são baratos os remédios mais modernos. Uma pessoa que tem um transtorno assim, que vai usar medicação, vai gastar uns 300 mais ou menos por mês, se ela for comprar medicação, ou até mais. Imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo, às vezes vive do Bolsa Família. Em ambientes totalmente... Nem faz o tratamento. Não faz. Ela não tem nem acesso, muitas vezes, ao médico, né? Não tem. Não vai ter. Não tem. E é isso, né? Aí a coisa vai virando uma bola de neve, vai se agravando cada vez mais. E eu também acho, assim, a gente tem houve uma lei que obriga as universidades e as escolas a fazerem uma prevenção contra o bullying e contra o suicídio. Mas a gente não vê a efetividade da lei. Porque a gente não vê isso sendo muito propagado, né? E eu acho que isso iria diminuir muito o sofrimento. Assim como eu acho que deveria ter uma lei, aí os adolescentes vão querer me matar ouvindo isso, que menor de idade não deveria ter acesso às redes sociais. Eles não têm maturidade para ver o que acontece ali e conseguir discernir o que é certo e errado. Então, isso contribui, eu acho que as redes sociais contribuem muito para essa infelicidade e o aumento dessa infelicidade e, consequentemente, da depressão. Bom, agora a gente tem algumas pessoas aqui que estão nos prestigiando. João Lima, estamos aqui. Jefferson, boa noite a todos. Exato, Emerson, foi dia 8 de setembro, o jovem tinha apenas 17 anos, que foi quem deu origem ao Setembro Amarelo. Maria Aparecida, boa noite, um ótimo tema. Fernando Passos, boa noite. Já é possível saber o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? É multifatorial, aquilo que eu expliquei. Além da genética, fatores ambientais, familiares, criação, porque a gente vai formando o nosso cérebro, todos os circuitos neuronais, desde que a gente nasce até os 12 anos de idade. Depois há uma poda sináptica. Então, dependendo do que foi formado nesses primeiros anos, vai determinar o que será a pessoa no futuro.
E, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente só intervém a partir dos 12 anos. Então, está tudo errado, na verdade. Entendi. E é verdade que o nosso sistema está totalmente formado, né? Quer dizer, a questão do juízo está totalmente. Nós temos um equilíbrio total só a partir dos 25 anos? Não, o amadurecimento vai fortalecendo aquilo que você foi criando como valores até os 12 anos de idade. Por isso que as pessoas com Alzheimer, elas conseguem lembrar de tudo que foi da infância, dessa Sim. fase abaixo dos 12 anos de idade. Então, é muito importante essa infância, passar valores, enfim, para que você crie circuitos neuronais proativos, pró-sociais. E nem sempre isso é possível. Mas a gente percebe que, por exemplo, independente, muita gente coloca que são questões econômicas, sociais, enfim, isso é mentira. A Rocinha, a comunidade da Rocinha, tem milhões não, mas muita gente morando lá. E se tiver 100 bandidos, é muito. A maioria são pessoas honestas, são pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas que ganham dinheiro de forma honesta. Sim. Bom, Maria Purificação, boa noite a todos e um bom programa. Elaine Dias, tema super relevante. Inês Teixeira, perdi uma amiga para o suicídio. Fernando Salim, o Fernando Passos disse que também os policiais cometem muito suicídio. Inclusive, hoje, conversando à tarde, estava num grupo de amigos, eles comentaram isso, que aqui na região aumentou muito o número de suicídio, que não tem ainda uma estatística fechada, até porque também não pode ficar se divulgando os casos de suicídio. Sim. E tem um facilitador, que eles têm a arma, né? Então, assim, é muito mais fácil ele chegar a puxar o gatilho do que, de repente, pensar como é que eu vou me matar, se eu vou pular, se eu não vou pular, se eu vou me enforcar, se eu não vou me enforcar, enfim. Puxa a arma, dá um tiro, acabou ali, está resolvido e... É subnotificado esses dados. Sim. O Fernando Salim, nós temos uma matéria muito delicada sobre depressão e suicídio, e aí o Fernando Passos perguntou de novo, os veículos de imprensa não costumam divulgar o suicídio? O que vocês acham disso? Até onde eu sei, não se divulga mais. Não. No começo dos anos 2000, até teve um caso, se eu não me engano, que foi mostrado ao vivo, naquele Aqui e Agora, que gerou uma polêmica enorme. Depois desse caso, houve um consenso entre os meios de comunicação para não divulgar mais. Porque, inclusive, quando foi divulgado esse caso, acho que na semana seguinte teve, acho que no mesmo lugar, uma pessoa tentando fazer a mesma coisa, e aí eles viram e falaram, não, tanto é que você não vê. A gente até sabe de casos de pessoas que se mataram em locais aqui de Santos e tudo, mas que não sai que foi suicídio, e às vezes nem sai relatado que a pessoa se matou. Parece que é proibido, né? Parece que existe lei que proíbe que você divulgue isso. Mas o senhor acha que não falar sobre o tema, quando a gente não divulga, quando a imprensa, por exemplo, ela não precisa divulgar a foto, mas ela pode divulgar, por exemplo, os aumentos, a discutir questão, o tema, discutir mais isso, porque eu acho que quando houve a proibição, isso acabou levando como se não tivesse varreu suicídio. Para debaixo do tapete, sim. Não existe então, eu acho que problema. É uma faca de dois gumes aqui. Não precisa comentar quem cometeu o suicídio, mas falar sobre o suicídio é uma coisa importante até para que familiares percebam o que está acontecendo ao seu redor e poder tomar a atitude necessária. Sim. Buscar ajuda psiquiátrica e psicológica e resolver o problema o mais rápido possível. Sim, porque criou um tabu sobre o suicídio que parece que é crime falar sobre ele. Né? Sobre as doenças mentais, de um modo geral, sim, né? Sim. Mas eu acho que o suicídio ficou muito pesado, porque parece que quando você fala, você incentiva alguém a fazer. E eu não acho que isso é verdade. Eu acho que ou a gente conversa e fala, e isso tem que ser discutido, ou então a gente vai, porque o silêncio não diminui os casos. Sem dúvida. Não, e mostrar que é possível reverter aquele quadro. Sim. Não existe certeza absoluta que meu futuro vai ser horroroso.
O futuro não existe, então vai depender de cada coisa que eu fizer hoje para eu colher amanhã. Sim, Então a gente pode construir até coisa mais bonita, coisa melhor. sim. E até para quem está em volta também entender se às vezes tem algum sinal ali que pode Sim, levar ao prevenir, suicídio ou não. né, e prevenir. Doutora Regina, o que que a senhora acha sobre tudo isso? Eu acho que falta informação, né? Que nenhum problema deveria ser levado como tabu. Não precisa falar quem se suicidou, de que forma ou onde, mas tratar a saúde mental de maneira séria, né? Trazer informação para os professores, para eles orientarem os alunos, para as pessoas de maneira geral, para saberem lidar. Ainda hoje a gente escuta muito, mas se fala, né? Eu conheço pessoas que têm transtorno bipolar, que eu ouvi falar, mas ela fez tudo errado na vida. Aí tá julgando, não sabe que a pessoa tem um problema aí mental que leva a comportamentos disfuncionais e comportamentos exacerbados de gastos, bebidas e tudo mais. Mas ela nasceu assim? Não, mas ela tinha uma predisposição. Então, assim, é muito... As pessoas têm muita compaixão de quem tem, por exemplo, uma doença, um câncer, né? Não que não tenha que ter, pelo amor de Deus, não é isso que estou falando, que fique claro. Mas não tem compaixão de quem tem saúde mental. Então, não se leva a sério, não se informa, não... E acaba que virando isso, é um tabu, não vamos falar da loucura, eu tenho depressão. Eu acho que as pessoas deviam assumir. Eu mesmo posso falar, eu tive depressão pós-parto, transtorno de ansiedade, e hoje eu estou aqui falando sobre o assunto, cuidando de pessoas. Eu precisei tomar remédio psiquiátrico, graças a Deus eu tive condições de pagar um bom terapeuta, um bom médico, e né, eu pude ter o tratamento adequado, e hoje eu estou aqui conversando, sendo que eu fiquei super mal na época. Quem me conhece sabe o que eu passei. Falta isso, falta acesso, falta informação, falta conscientização. Não tem que esconder isso. Eu não tenho vergonha de falar. Eu acho que tem que falar, tem que compartilhar. Sim. E o suicídio e as doenças psiquiátricas têm um impacto muito grande no meio familiar ou mesmo social. Então é importante realmente conversar sobre isso e incentivar o tratamento, tirar o preconceito. A questão do estado puerperal, né, da depressão pós-parto, eu já ouvi vários homens, mas muitos, dizerem que isso é mentira, sendo que a própria lei, quer dizer, ela diminui drasticamente, né, as mulheres que cometem homicídio do próprio filho nesse estado puerperal, porque comprovadamente elas estão fora da normalidade. E eu conheço muitas pessoas, até letradas, que dizem que isso é uma mentira, que é uma invenção. Então, é por isso que eu digo que essas coisas deveriam ser melhor tratadas, melhor discutidas, porque isso fica uma coisa que a gente não pode falar sobre isso, porque vai incentivar. Isso não vai incentivar, vai esclarecer. Tem que né? informar, tem que informar cientificamente. Isso eu acho muito importante, né? Esses relatos, para que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas também. Sim. Que existem outras pessoas na mesma situação. Porque às vezes a pessoa acha que ela é culpada, que a culpa está com ela, e isso é um peso ainda maior. A gente se sente um peso, né? A pessoa fica se sentindo um peso, ela está ali, não está producente, não consegue ficar sozinha, sente medo do medo. E eu falo, tecnicamente a gente estuda, a gente sabe, a gente lê, a gente faz lá, vai fazer curso de psicopatologia, vai estudar o DSM, mas viver na pele é completamente diferente. Então, é importante acabar de vez com esse tabu. Vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre suicídio, vamos falar sobre ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar. Gente, tá aí, existe. As pessoas sentem isso, e as pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser compreendidas, precisam ser tratadas. Sim. A pessoa se sente inútil e se sente um nada e não vê futuro. Eu digo que a depressão, por exemplo, é a doença da certeza. Ela tem certeza que não tem luz no final do túnel, que nada vai dar certo. Então você leva uma pessoa deprimida para uma praia maravilhosa, cheia de coqueiro, tem um coco na areia, o resto está tudo limpo. Ela fica olhando para o coco. Olha que praia horrorosa, que praia suja. E não é verdade. Ela foca naquilo que está ruim.
Entendi. E não percebe que a maior parte da praia está boa. Então, as coisas ruins na nossa vida, como não são a maioria, gravam mais, a gente lembra mais. Todas as vezes que eu tomei chinelada, eu fiquei de castigo, eu lembro. Mas não foi o comum. Sim. O comum é não acontecer nada disso. Então, as coisas ruins a gente acaba lembrando e fica aquilo focado dentro da gente. Raquel, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, quem está fazendo a pergunta é o Fernando Bevilacqua. Eu achei interessante a pergunta que ele fez. E aí eu faço para os dois profissionais. Com relação às formas de suicídio dos jovens, qual seria mais comum? Se é através de medicação ou através de trauma físico? E ele fez essa pergunta até como uma forma de prevenção. Então, na parte dos jovens, se vocês têm esse conhecimento, qual é o meio mais utilizado? Se é através de tomar remédios, sei lá, pular de algum lugar, enfim. Isso varia muito, por exemplo, até entre homens e mulheres. Os homens executam mais, por isso que a maioria acaba conseguindo levar a fundo a intenção, mais do que as mulheres, porque eles usam métodos eficazes. Então, tiro, arma de fogo, enforcamento. Já a mulher não, toma mais remédio, corta os pulsos, e criança se joga pela janela. Por isso que a gente tem que tomar cuidado por grade. Quando a gente percebe que é uma criança, eu geralmente oriento a família inteira, fazer aquela marcação por zona, para que ela não perceba que você está de olho, para não pensar em algo mais elaborado para se matar. Sim. Então, você fica de olho, mas sem ela perceber que você está de olho. Mas colocar grade, tirar tesoura, faca pontuda, tudo que pode levar ao suicídio e à morte. Então, aí dependeria de se é homem, se é mulher, de idade, não tem um padrão específico, mais ou menos. Jovem, eles se jogam mais pela janela. É que eles Eles têm usam menos esse acesso método. a medicamentos também, né? Assim, também. Eles não vão, é mais difícil eles terem Ou acesso se enfocam, a medicamentos. ou se então, enfocam, trauma né? físico vai ser o mais comum. Uhum. Sim. Eu acho que o jovem hoje é muito... Eu não sei se o jovem é mais suscetível ao suicídio do que o adulto, ou isso não tem uma relevância? Não, o jovem, muito mais. É mais. Não, o adulto, você diz... Não, a faixa etária do suicídio é do 15 aos 35 anos. É o maior número de suicídio. Maior número. E depois, na fase adulta, são as pessoas de idade, são os anciões, acima de 75 anos. Entendi. Eu estava vendo uma estatística, ela é de 2012, foi a que eu achei, que 800 mil pessoas se suicidam por ano. 800 mil pessoas se suicidam por ano, é muita gente. Né? E a maior parte é entre jovens de 15 a 35 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 bilhão de pessoas se suicidam no mundo por ano. Ou seja, um dado mais atualizado. Uma pessoa a cada 40 segundos se suicida. Uma pessoa a cada 40 segundos. É muita coisa. É muita coisa. Para ter tanto tabu para falar sobre o tema, né? É muita coisa. A gente está tão assustado aí com o Covid, né? Assim, Sim. E não se fala. Está acontecendo, é pontual, né? É horrível, né? É muito triste lidar com tudo isso, mas a gente tem um outro problema gravíssimo que fica oculto. Sim. Não, dessas pessoas que se suicidam, esse 1 milhão, tem 20 milhões que tentaram suicídio e não conseguiram levar a fundo o intento, a ideia. Só que isso também é subnotificado. Mas acredita que seja algo acima de 20 milhões de pessoas no mundo que tentaram suicídio. Sim. E desses 100% que tentaram ou que se mataram, 50% já tentaram suicídio antes. E a questão de tentar uma vez, tentar 2 vezes, e a pessoa falar, só tenta, não consegue. Não, uma hora consegue. Infelizmente, uma hora consegue. Por isso que eu digo, é um tema muito relevante para ter tanta dificuldade
de se falar, de se noticiar. Não é só porque é Setembro Amarelo que o tema deveria, né, tá sendo discutido, mas é uma questão de saúde pública, sem dúvida nenhuma, até porque essa pessoa, depois, se ela tiver dependentes, o governo tem que pagar benefício. Então, existe uma questão que não se previne, e aí o custo disso para a sociedade, com perda de talento, com perda de pessoas que poderiam desenvolver muita coisa, e com uma sobrecarga da nossa previdência, acaba sendo uma economia que eu digo, volto a dizer, é uma economia burra, né? Totalmente burra, né? Bom, Emerson, faz as suas considerações que a gente tem que terminar. Na verdade, eu gostaria de agradecer a presença do doutor Everardo, a participação da doutora Regina. É um tema bem delicado, mas de extrema importância, fundamental. Acho que dentro do possível a gente conseguiu passar uma ideia para quem está assistindo. Fiquem de olho aos amigos, parentes, filhos, enfim, aquelas pessoas mais próximas, às vezes uma mudança de comportamento, às vezes um pedido de ajuda, às vezes eu preciso conversar. Às vezes você ouviu um pouco a pessoa, conversar um pouco, você acaba ajudando ela a sair de um buraco, a dar uma luz, enfim. Fiquem de olho, às vezes uma publicação numa rede social que você começa a ver que está uma publicação meio estranha, meio esquisita, chama a pessoa, conversa com ela, tá tudo bem, você está precisando de ajuda, posso te ajudar de alguma forma, vamos sair para tomar um café, vamos falar besteira, vamos ver o pôr do sol, sei lá. Às vezes a pessoa está mandando sinal e ninguém está vendo. Viu algo estranho? Faça isso. Faça isso porque provavelmente você vai ajudar a pessoa. E se você não conseguir ajudar, tenta encaminhar para um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, ou seja os dois, de repente vai para o psicólogo, depois encaminha para um psiquiatra, mas é um tema muito sério, muito importante, é uma questão bem complicada, e às vezes quem está nessa situação, o que ela precisa é uma ajuda, é uma mão, um amparo, olha, eu estou aqui, estamos juntos, vamos sair desse buraco aqui. Então, agradeço mais uma vez vocês dois pelas palavras, pelas explicações. Boa noite, Raquel. Boa noite, os internautas, Marcelo, doutor Everardo, doutora Regina. Eu queria dizer que qualquer profissional, né, além de ser amigo, qualquer área que você atue, se você sentir de uma pessoa um pedido, um apelo, um cabeleireiro, que às vezes as mulheres falam mais, uma manicure, um professor, enfim, essas pessoas devem estender a mão, né? É uma questão de empatia, de solidariedade. Isso é muito importante. Eu já vivi situações no meu escritório da pessoa chegar lá e dizer, eu vou me matar. E eu falar, não, você não vai fazer isso, a gente vai te encaminhar, ajudar essa pessoa, e ela melhorou muito, né? Procurou um profissional e tudo, e conseguiu. Eu poderia ouvir as pessoas dizerem, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas é uma questão de solidariedade, de humanidade, né? É uma questão de humanidade. Bom, eu queria primeiro agradecer o doutor Everardo e pedir para ele deixar um recado para a nossa sociedade com relação à prevenção do suicídio. Bom, eu que quero agradecer a vocês pelo convite e parabenizar por vocês estarem divulgando uma coisa tão importante que é o suicídio. E, com certeza, isso está informando muita gente que vai salvar vidas. Então, eu acho isso que é importante, não só vocês, e que todas as mídias façam a mesma coisa e tenham vocês como exemplo. Okay, obrigada. Obrigado. Doutora Regina, a senhora pode dar seu recado. Queria agradecer, né, por poder participar, falar desse tema relevante, também dar os parabéns para vocês trazerem, né, essa oportunidade. E queria pedir, né, que a mídia considerasse mais, né, trouxesse mais informações para as pessoas, para evitar que se chegue a níveis tão altos de
de pessoas aí perdendo suas vidas quando poderiam ter sido cuidadas. Tá certo, gente. Eu agradeço muito, doutor Everardo, doutora Regina. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um excelente programa. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até a próxima semana com outro programa Fatos em Destaque.